Capítulo 5. Da fiscalização financeira. Artigo 41. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos municípios far-se-á, na forma disciplinada por suas respectivas leis orgânicas e os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara de Vereadores será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios. Parágrafo 2º. A fiscalização, de que trata o parágrafo anterior, será realizada mediante tomada em prestação de contas de governo, de responsabilidade do chefe do Executivo e de gestão, a cargo dos ordenadores de despesa. Parágrafo 3º. O controle interno relativo aos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, será regulamentada por lei municipal. INR. Parágrafo 4º. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, inclusive fundos e instituições civis sem fins lucrativos, que utilize, arrecade, guarde, gerência ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais os municípios respondam, ou que, em nome destes, assumam obrigações de natureza pecuniária. Artigo 42. Os prefeitos municipais são obrigados a enviar às respectivas câmaras e ao Tribunal de Contas dos Municípios, até o dia 30 do mês subsequente, as prestações de contas mensais relativas à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados por todas as unidades gestoras da administração municipal, mediante sistema informatizado, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e composta, ainda, dos balancetes demonstrativos e da respectiva documentação comprobatória das receitas e despesas e dos créditos adicionais. INR. Parágrafo 1º. A inobservância do disposto neste artigo implicará a proibição para realizar novos convênios e contratos com o governo estadual e na suspensão das transferências de receitas voluntárias do Estado para os municípios infratores, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º-H deste artigo. Parágrafo 1º-A. Os agentes responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração municipal indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas pelo poder público, bem como os presidentes das câmaras municipais, deverão, também no prazo definido no caput deste artigo, remeter prestações de contas mensais, de acordo com os critérios estabelecidos no mesmo dispositivo. Parágrafo 1º-B. As prestações de contas mensais relativas à aplicação dos recursos destinados aos fundos especiais bem como as suas respectivas prestações de contas anuais, deverão ser enviadas, separadamente, das demais unidades gestoras, respeitadas as disposições do inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal e inciso 2º, do artigo 78, da Constituição Estadual. Parágrafo 1º-C. As prestações de contas referentes ao Fundeb deverão ser enviadas, também, dentro do mesmo prazo, ao respectivo Conselho Municipal de Acompanhamento da aplicação dos recursos do Fundeb. Parágrafo 1º-D. O Conselho Municipal de Acompanhamento Social do Fundeb, ao detectar irregularidades na aplicação dos recursos do fundo, deverá comunicar o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios e este adotará as providências cabíveis. Parágrafo 1º. O Tribunal de Contas dos Municípios poderá, a qualquer tempo, requisitar das prefeituras, das câmaras, suas unidades gestoras e os demais órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal, quaisquer documentos e demonstrativos contábeis relativos à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados. Parágrafo 1º-F. Revogado. Parágrafo 1º-G. Recebida a prestação de contas de que trata o caput deste artigo, o TCM emitirá relatórios quadrimestrais, os quais serão enviados para os respectivos gestores e disponibilizados para qualquer contribuinte quando solicitados. Parágrafo 1º-H. A inadimplência de que trata o parágrafo 1º do artigo 42, será suspensa,
sem qualquer ressalva, e certificada pelo Tribunal de Contas dos Municípios expressamente, caso a nova gestão municipal mantiver-se adimplente com todas as suas obrigações de prestações de contas, relativas às competências de seu mandato, e tiver comprovado perante o Tribunal de Contas dos Municípios, o ajuizamento de ação para apurar as responsabilidades pelo descumprimento daquelas obrigações de prestação de contas devidas por seus antecessores, ressalvando-se os casos em que o gestor municipal seja reeleito. Parágrafo 2º. O parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios sobre as contas que o prefeito deve prestar anualmente, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, a qual, no prazo máximo de 10 dias após o julgamento, comunicará o resultado ao TCM. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal disciplinará sobre os prazos para apresentação de defesa quanto ao julgamento das prestações de contas do Executivo Municipal. Parágrafo 3º. O controle interno relativo aos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, será regulamentada por lei municipal. NR. Inciso 1º. Desaprovadas as contas anuais pela Câmara, o presidente desta, no prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade, remeterá cópia autêntica dos autos ao Ministério Público, para os fins legais. Inciso 2º. No caso de omissão do presidente da Câmara na remessa da cópia prevista no inciso anterior, caberá ao Tribunal de Contas dos Municípios comunicar a desaprovação das contas ao Ministério Público. Parágrafo 4º. As contas anuais do município, poderes executivo e legislativo, serão apresentadas à Câmara Municipal até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, ficando, durante 60 dias, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade. Nos termos da lei, decorrido este prazo, as contas serão, até o dia 10 de abril de cada ano, enviadas pela Presidência da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas dos Municípios para que este emita o competente parecer. Parágrafo 5º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado pelo Poder Executivo, até o dia 1º de outubro de cada ano, à Câmara Municipal, que apreciará a matéria no prazo improrrogável de 30 dias, e a lei orçamentária deverá ser encaminhada pelo prefeito ao Tribunal de Contas dos Municípios até o dia 30 de dezembro. NR. Parágrafo 6º. As disponibilidades provenientes de receitas de qualquer natureza terão, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 164, da Constituição Federal, que ser depositadas em bancos oficiais no próprio município, ou em municípios vizinhos quando não existirem, e os pagamentos deverão ser realizados mediante ordem bancária nominal ao credor. Parágrafo 7º. Entende-se por unidade gestora todo órgão ou entidade da administração municipal autorizado a ordenar despesas públicas, incluindo-se neste conceito os fundos especiais e a Câmara Municipal. Parágrafo 8º. Os balancetes mensais e a documentação comprobatória correspondente relativos à aplicação de contas anuais deverão ser enviados separadamente das demais unidades gestoras, respeitados os dispostos no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal e inciso 2º do artigo 78 da Constituição Estadual. Parágrafo 9º. Os documentos referidos no parágrafo anterior, no que diz respeito ao Fundeb, deverão ser enviados, também, dentro do mesmo prazo, ao Conselho Municipal de Acompanhamento Social do Fundeb. Parágrafo 10. Equipara-se aos ordenadores de despesas, na obrigação de prestar contas ao tribunal, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, inclusive fundos e instituições civis sem fins lucrativos, que utilize, arrecade, guarde, gerência ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo 11. Todos os documentos e demonstrativos contábeis relativos à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados deverão permanecer na sede do município, à disposição irrestrita dos cidadãos e dos controles interno e externo.
Parágrafo 12. As câmaras municipais podem se valer do disposto no parágrafo 3º, relativamente às respectivas prefeituras, suas unidades gestoras e os demais órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal,